Olá, Grifafãs! Oi, gente! E aí? Tudo bem? A gente tá muito animada pra esse episódio, porque ele é sobre um livro que a gente queria desde o começo trazer aqui pra vocês. É um livro de cabeceira, um livro perfeito, sem defeitos, um manifesto da nossa vida, que é o Feminismo para os 99%, um manifesto, justamente. E a gente vai fazer esse episódio um pouquinho diferente, gente. Porque ao invés de a gente fazer do jeito que a gente tava fazendo, a divisão entre partes, a gente vai fazer essa primeira parte do episódio, que a gente vai falar das 11 partes, né? Das 11 capítulos do livro. E a próxima parte, ao invés de a gente especificar alguns temas, a gente vai ler... Vai falar sobre o prefácio da Thalíria Petroni. Tem um texto que chama Encruzilhada e a gente vai falar do pós-fácio. A gente escolheu isso porque tem alguns conceitos bem importantes que são de alguma forma abordados no livro, mas que eles são destrinchados nesses textinhos separados. Então a gente vai fazer dessas duas formas. Tá ok? Só antes de começar, mais um cupom de desconto para o Grifa. Ai, gente, muito chique. Obrigada, Boitempo, novamente. Com o cupom de desconto GRIFA99, em caixa alta, e 99 em números, obviamente. Gente, até o final de janeiro de 2020, a gente tem 20% de desconto para Feminismo para os 99%, Mulheres e Caças Bruxas, os livros da Angela Davis, o livro da Patrícia Hill Collins e mais eu ia falar uma caralhada, mas eu vou falar uma bucetada de livros muito maravilhosa. Boitempo, obrigada, Boitempo. Lembrando também que tem parceria com a Livraria Simples, 15% de desconto e um envio muito massa, facilitado para todo o Brasil, com preço muito bom e uma entrega muito rápida. Tá muito massa essa parceria também. Então, vamos que vamos. Esse é o episódio 3, parte 1 do Grifa Podcast. E o livro é Feminismo para os 99%, um manifesto. Bom, esse livro foi lançado em março de 2019 pela editora Boitempo e foi simultaneamente lançado em 8 países. Inspirado pelo movimento global de greve de mulheres que aconteceu de 2017 em diante, né? Ele é um livro curtinho, tem 128 páginas e 1,5 milhão de assuntos, mais ou menos, todos brilhantemente tratados. A tradução, novamente, da Hessi Regina Candiani, e tem orelha da Joênia Wapichana e prefácio da Thalíria Petroni, que a gente vai comentar na segunda parte do episódio. Esse livro acaba sendo um velho conhecido nosso, porque no episódio piloto a gente acabou trazendo um outro manifesto das mesmas autoras, que foi o Para Além do 8 de Março, Rumo a uma Internacional Feminista, que já dava o clima do que elas falariam nesse manifesto completo, né? Sim, e quem são essas autoras? Você pode me perguntar. São 3. Quem são essas autoras, Isa? Então, que bom que você perguntou. Uma delas é a Cinzia Arruza. Ela é uma filósofa italiana. Hoje ela mora nos Estados Unidos porque ela é uma professora associada na New School for Social Research. Ela é autora do livro Ligações Perigosas, Casamentos e Divórcios entre Marxismo e Feminismo, e outros títulos que ainda não foram traduzidos em português, né? Ela foi uma das principais organizadoras da greve internacional das mulheres nos Estados Unidos, e ela é minha amiga pessoal, sim, porque eu fui tradutora dela num evento no ano passado. Abraços, amiga. Agora a gente vai colocar palminhas no fundo, assim. Amigas no Facebook, a gente interage. Depois eu posto fotos. Ai, que chique. Outra autora desse manifesto é a Titi Bhattacharya, que é uma feminista marxista de destaque, e ela é uma das organizadoras nacionais também da Greve Internacional de Mulheres em 8 de março de 2017. Uma das coisas importantes sobre a Titi é que ela é uma grande defensora pública da liberdade palestina e apoiadora do BDS, que, para quem não sabe, é a sigla que significa boicote, desinvestimento e sanções ao Estado de Israel. A última mulher maravilhosa, chiquérrima, que é autora desse manifesto é a Nancy Fraser, professora de filosofia e política também na New School for Social Research, em Nova York. E ela é autora, entre outros, de um livro que chama Fortunes of Feminism from State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis, da editora Verso, eu acho, 2013, e Capitalism, A Conversation in Critical Theory, da editora Polity, de 2018, que foi escrito com Rael Jaeg, acho que é o nome dela, e vai ser publicada pelo Boitempo em 2019. Ela também foi uma grande apoiadora da Greve Internacional das Mulheres e foi ela quem cunhou a frase Feminismo para os 99%. E esse é um manifesto que ele vai falar sobre inúmeros temas
que numa leitura não muito atenta ou não muito engajada, podem ser temas não muito, muito ligados às questões feministas, né? Nessa leitura de que questões feministas só falam de coisas de mulher. Tipo, moradia acessível, salários precários, saúde pública, mudanças climáticas. Mas a pergunta é que não são essas as questões que afetam a maioria esmagadora das mulheres no mundo todo? Pois é. São ou não são? São ou não são? Então, em 11 teses, de uma maneira bastante didática, bastante propositiva também, as autoras vão levantando a necessidade de um feminismo anticapitalista, antirracista, anti-LGBTfóbico e indissociável de uma perspectiva ecológica do bem viver, que é urgente e que não se contenta com a ideia disseminada de que está tudo resolvido só se tendo representatividade das mulheres nos altos escalões das corporações. Gente, esse livro é maravilhoso, ele é direto, entendeu? Ele é rápido e ele é o seguinte... Como é que ele é construído? Todo capítulo começa assim, apresenta um problema, puta merda de problema, péssimo problema. Horrível. Aí ela critica a direita, que é totalmente responsável por esse problema, né? Totalmente ligada nesse problema. Mas aí ela também, logo em seguida, ela critica como a esquerda progressista conciliadora, que não de fato se desfaz desse problema, também é um problema. Mas aí ela dá a solução para os 99%. Ah, é lindo. Emoção. Aí tem uma pergunta que a Thalira Petroni faz no prefácio, que a gente vai falar na segunda parte do episódio, que a gente precisa fazer, né, o tempo todo. A pergunta é, o meu feminismo é pra quem? Com isso deixamos pra gente começar o livro, tá? Vai pensando enquanto isso. Bom, a gente disse, né, que o manifesto é dividido em 11 teses e a tese 1 se chama Uma nova onda feminista está reinventando a greve. E elas começam justamente identificando esta nova onda que teve inúmeras manifestações na Polônia, em 2016, que foram 100 mil mulheres nas paralisações, várias paralisações e marchas em oposição à proibição do aborto, seja na Ni Una Menos, na Argentina, dezenas de outros movimentos espalhados, enfim, Itália, Espanha, Brasil, Turquia, Peru, Estados Unidos e assim vai. A partir das ruas, esse movimento foi crescendo em outros locais, tipo trabalho, escolas, tomando até a indústria do entretenimento, da mídia, política e expandindo para lemas tipo hashtags, seja Ni Una Menos, Time's Up e assim por diante. Então elas vão reconhecendo esse movimento feminista global que pode realmente adquirir força suficiente para romper as alianças vigentes e alterar o mapa político, e que se transformou num movimento transnacional a partir de 8 de março de 2017, quando as mulheres decidiram entrar em greve juntas no mundo todo. Isso foi muito importante porque teve o propósito de politizar novamente o Dia Internacional das Mulheres, que perdeu, né, o significado original, né, do evento, colocando de lado, aí elas vão dizer, as quinquilharias cafonas da despolitização. Ai, mas elas são muito maravilhosas. As flores, os cartões, as mensagens amorosas de Feliz Dia das Mulheres. E restabelecendo as raízes históricas que foram apagadas dessa data, né? Que, na verdade, surgiu com a classe trabalhadora e o feminismo socialista. Depois procura lá, gente, que a gente não vai ter tempo de entrar sobre isso, mas essa história hoje em dia já é bem difundida. As greves feministas, elas estão reanimando esse espírito combativo, então, e recuperando as nossas raízes nas lutas históricas pelos direitos da classe trabalhadora e das mulheres da classe trabalhadora, inclusive, e pela justiça social. Para além disso, esse novo movimento político que faz desde paralisações, marchas, manifestações, fechamento de pequenos comércios, bloqueios, boicotes, enfim, todo esse novo repertório que está sendo renovado pelas ações das greves de mulheres. Ele já foi amplo no passado, mas que foi assim, bem estrangulado, praticamente assassinado pelo neoliberalismo. Ao mesmo tempo, essa nova onda democratiza as greves e expande a sua abrangência, principalmente porque amplia a ideia do que é considerado trabalho. Essa é uma das coisas que a gente vai falar na próxima parte do episódio. A gente não tá falando só dos trabalho assalariado, assim, que é do trabalhador lá que sempre foi considerado trabalhador, mas também do trabalho doméstico, do sexo e dos sorrisos, que é o trabalho reprodutivo. Ou seja, esse ativismo, ele chama atenção para atividades das quais o capital se beneficia, mas pelas quais não paga. Isso é uma novidade muito positiva. Não o capital se beneficiar, né? Mas discutir isso é uma novidade muito positiva para as mulheres. E olha, Silvia Federici aí, né? Isso que ela contou pra gente, é isso que tá aparecendo aqui agora. Então, no que diz respeito a esse trabalho remunerado, né, a questão trabalhista, ela é um pouco mais abrangente. Ela não se concentra apenas nos salários, na diminuição das jornadas, mas agora ela é contra o assédio, contra a agressão sexual,
a agressão do neoliberalismo ao sistema de saúde, à educação, à habitação, ou seja, todas as questões que são ligadas à reprodução social, já diria Silvia Federici, e, portanto, ligadas às mulheres e suas comunidades. Exato. Essa nova onda de ativismo feminista, ela é combativa e ela está redescobrindo a ideia do impossível, reivindicando tanto o pão quanto as rosas. Isso é bem lindo. O pão que décadas de neoliberalismo tiraram das nossas mesas, mas também a beleza que nutre o nosso espírito por meio da euforia da rebelião. Uau! A tese 2 chama O Feminismo Liberal Está Falido. É hora de superá-lo. Olá, tudo bem? Bom dia. Mais uma coisa que a gente vai ficar rica vendendo o pôster disso. Nada liberal. Bem nisso, feminista né? liberal. Gente, vocês precisam entender que essa tese, ela é tudo pra mim, absolutamente tudo. Porque olha só o que elas falam. A mídia, ela coloca uma ideia do que é feminismo a partir do que é o feminismo liberal. E isso é parte do problema. Porque esse feminismo, ele se dedica a permitir que algumas poucas mulheres privilegiadas ocupem espaços de poder bem específicos. Então, a visão desse feminismo não é igualdade social total, geral, para todo mundo e restrita. É igualdade no mercado, e que fica harmonizado e mais bonitinho, com uma ideia de diversidade. Mais palatável, né? Bonito. O feminismo liberal se recusa a discutir as questões que fazem com que não seja possível a todas as mulheres a liberdade e o empoderamento. Então, só coloca uma ideia de que você pode se empoderar, mas nunca como uma questão coletiva de fato, né? E segue pregando, então, essa liberdade e empoderamento individual como se isso resolvesse os problemas sociais. Tipo assim, se você for empoderado o suficiente, nada pode te parar, amiga. E aí aparece o quê? A nossa amiga meritocracia, óbvio, porque o objetivo não é uma igualdade social irrestrita, né? Mas essa nova forma de meritocracia que vai pregando uma ideia de que hierarquia social não é problemática. Desde que a gente possa diversificá-la, que possa ser todo mundo diverso, com mulheres empoderadas, mulheres talentosas. Olha, tem até mulheres, tem até gays, tem até o que quer que seja, no topo dessa mesma hierarquia. É a meritocracia das empoderadas, Ai, querida. que bonito. Então, quando a gente pensa nesses espaços de poder e de privilégio, o feminismo liberal defende que haja representação dos setores oprimidos neles. É como se a gente estivesse defendendo o direito de uma mulher ser tão rica quanto um homem muito rico. Ai, que bom. Nossa, é exatamente isso. O que significa que as mulheres vão ser tão pobres quanto os caras. Na verdade, elas vão ser mais pobres, né? Sim. E com isso, a gente tem algumas mulheres, geralmente as mesmas com uma outra exceção, com amplas vantagens sociais e econômicas, enquanto todas as demais permanecem presas no porão. Numa sociedade capitalista, só é possível que haja mulheres no topo da hierarquia social apoiadas no trabalho precarizado e mal remunerado e invisível de outras mulheres, seja na produção, efetivamente, no trabalho produtivo, ou na reprodução, no trabalho doméstico. É o clássico, as mulheres que vão trabalhar e que vão ocupar essas posições de CEO e tal, e terceirizam todo o trabalho doméstico para mulheres que estão ali na mesma condição de sempre, né? Então, veja, eu vou deixar uma coisa... Queria falar uma coisa assim que elas falam, quero deixar bem claro. O feminismo liberal difama o feminismo. Não é que assim, ai, tudo bem, fulano é feminista liberal, mas pelo menos é feminista. Não, querida! Difama o feminismo, porque vincula nossas lutas e tudo que a gente trava a motivações que são elitistas e individuais. E aí, gente, esse é um match perfeito com o neoliberalismo, porque usa mulheres para impulsionar uma política econômica social destruidora, mas que tem essa cara de empoderada, progressista, emancipada, livre. A gente tá muito pistola nesse episódio, vai assim do começo ao fim, no final a gente vai estar gritando, tacando fogo, mas merece. É um bom jeito de terminar o ano, né, amiga? Eu acho que é bom. É o espírito natalino. É o espírito do Natal nos nossos corações. Aí tem uma frase, gente, que é foda, que é o seguinte, elas falam assim: seu caso de amor com avanço individual permeia igualmente o mundo das celebridades das mídias sociais, que também confunde feminismo com ascensão de mulheres enquanto indivíduos. Nesse mundo, o feminismo corre o risco de se tornar uma hashtag do momento e um veículo de autopromoção, menos aplicado a libertar a maioria do que a promover a minoria. Enquanto eu lia, eu vou ter que dizer que Isadora estava dançando aqui na minha frente. Tão feliz que essa frase existe. Cara, e ela termina com uma paulada na cabeça, é perfeito. Que ela fala assim, não que pauladas na cabeça sejam perfeitas. Eu amo esse episódio. Vocês entendem, nossa, promovendo altas violências aqui.
Nós não podemos... Gente, pega aí, agora pega o caderninho. Grifa, galera. Não, assim, escreve pra colocar no seu espelho. Todas frases motivacionais. Nós não somos o feminismo de faça acontecer, garota. Você consegue. Nós somos o feminismo de que impede que aconteça. Toda a barbárie. Certo? Tá certo? Combinado? Podemos traçar essa... Estou ciente, quero continuar. Está ciente, quer continuar? A gente não quer mulheres CEOs em escritórios luxuosos. A gente quer que não haja o conceito de CEO. A gente não quer escritório luxuoso. Pau no cu do escritório luxuoso. Aquelas... Tô muito nervosa, gente. Eu amo esse episódio! Então é isso. Tá, a gente se recompôs um pouquinho pra chegar na tese 3. Calmas agora. Que chama Precisamos de um feminismo anticapitalista, um feminismo para os 99%. Elas vão dizer que são muitas as proporções da crise que a gente tá vivendo, né? Acho que não precisa nem de muita demonstração, mas enfim. Veja seus amigos, né? Olhe para os lados. Mas a gente tem padrões de vida em queda livre, um desastre ecológico iminente, batendo diretamente, né, nas nossas caras. Aqui no Brasil não tem aqui nada. Tá suave. Tá tudo bem, é cultural. Guerras desenfreadas, desapropriação intensificada, migrações em massa, que estão sendo enfrentadas na base do arame farpado, racismo, xenofobia, revogação de direitos sociais, revogação de direitos políticos, enfim, gente, tá massa. Barbárie. Tá ótimo. O feminismo para os 99%, ele não busca medidas parciais para resolver essas questões. Pelo contrário. Pelo contrário, ele tem como objetivo atacar as raízes capitalistas da barbárie metastática. Que difícil de falar isso. Ou seja, gente, fudeu. É isso, tomou tudo, o corpo inteiro tá ali tomado, acabou. Ele luta pelas necessidades e pelos direitos da maioria. Das mulheres pobres, da classe trabalhadora, das mulheres racializadas, das imigrantes, das mulheres queer, das mulheres trans, das mulheres com deficiência, das mulheres encorajadas a enxergar a si mesmas como integrantes de uma classe média enquanto capital. Gente, aqui é uma novidade. Só segue explorando essa bendita classe média. Mas isso é importante. Esse feminismo para os 99%, e não à toa é para os 99%, não se limita à questão das mulheres. Porque ele defende todas as pessoas que são exploradas, dominadas e oprimidas. E é por isso que a gente chama ele de, né, feminismo para os 99%, que não são só as mulheres, tá? As mulheres não são 99% da sociedade. Então, isso acontece porque a gente precisa modificar o sistema social que oculta nossos direitos. Então, por exemplo, para as mulheres pobres da classe trabalhadora, a igualdade salarial pode significar uma igualdade na miséria, a menos que ela venha com empregos que paguem pisos salariais mais generosos, com direitos trabalhistas substanciais, que possam ser reivindicados e com uma nova organização do trabalho doméstico. Senão, é uma igualdade da merda. Não serve para nada, né, gente? Dividir miséria, né? A gente quer dividir abundância. Exato. Bom, e é dessa maneira que o feminismo para os 99% busca uma transformação social profunda e de longo alcance, que luta junto de todo o movimento que combate a favor desses 99%, seja na justiça ambiental, na educação gratuita de alta qualidade, nos serviços públicos amplos, na habitação de baixo custo, nos direitos trabalhistas, no sistema de saúde gratuito e universal, seja batalhando para um mundo sem racismo nem guerra. É apenas ao se aliar a esses outros movimentos que a gente pode conquistar um poder e uma visão para desmantelar as relações sociais e as instituições que nos oprimem. A tese 4 chama Vivemos uma crise da sociedade como um todo. E sua causa originária é o capitalismo. Gente, seguinte, então. A gente precisa fazer uma análise de que a gente está vivendo uma crise da sociedade, né? Uma crise social. Mas que foi alimentada e despertada pela crise financeira que teve início lá nos Estados Unidos em 2007. Então, já é uma crise que tem durado aí uns bons anos. No entanto, essa crise extravasa questões econômicas. Então, ela também é uma crise ecológica, social e política. Ela é uma crise sobre a forma que a gente organiza a nossa sociedade. Ela é uma crise, de fato, estrutural do capitalismo. Porém, a gente também tem que lembrar que essa crise ela não é nem uma exceção e nem um acidente, né? O capitalismo é um sistema que sobrevive a partir da exploração do trabalho. E é da sua natureza precisar dessas crises. Ele precisa de populações que estejam sempre em crise. Porém, a crise que a gente está vivendo é bastante grave, não apesar é de programada. Não, depois de 4 décadas, né, de neoliberalismo aí no talo, a gente tem um cenário de salários baixíssimos, poucos ou quase nenhum direito trabalhista, um meio ambiente que tá assim, já passou do seu limite, tá completamente devastado, e uma revolta completa das comunidades e de famílias que estão sem conseguir se sustentar, né?
A resposta a isso é uma população que acaba rejeitando essa representação política tradicional, né, dos partidos políticos estabelecidos, e acaba sobrando um espaço vazio aí na liderança. Bem perigoso esse espaço vazio. Tem acontecido aqui no Brasil. Que a gente tá vendo onde que tá dando esse espaço vazio. Justamente porque nós somos uma das forças sociais que disputam esse espaço. Então, o feminismo para os 99% tá ali na cotovelada, disputando esse espaço, perdendo, inclusive, né, se a gente for olhar hoje por hoje. Assim. Hoje. Porque tá disputando com movimentos que estão dispostos a manter tudo ou quase tudo como está. Então, é aqui que entra aquela parte lá que a gente falou. O feminismo para os 99%, ele disputa, assim, com a direita nojenta, escrota, bizarra, devastadora. Fascista. Sim, verdade. Tem disputado com isso e tá foda. Mas disputa também, é importante dizer, com um progressismo que é conciliador. Que quer ganhar as feministas, antirracistas, ambientalistas, LGBTs para um projeto de mudança. Mas uma mudança pouco radical, uma transformação social branda. Porque ele ainda é bastante aliado ao sistema financeiro como ele é. Se olharmos na história recente do Brasil, encontramos, talvez, assim, alguma pessoa que tenha feito isso, mas não vamos entrar nesse mérito, senão querida é a noite inteira. É a noite inteira. O fato é que, pensa de quem a gente tá falando aqui no Brasil. Conciliação de classes. Só pensa com quem que a gente tá disputando. Tá? Então tá, querida. A gente precisa rejeitar esses projetos. Porque... ou ele, ou é o feminismo para 99%. Não existe os dois no mesmo lugar. A gente não defende as mesmas coisas. Porque a gente quer confrontar a origem do problema, a origem da crise, que é o capitalismo. Não é conciliar e fazer um pouquinho do que der. Até porque a gente precisa enxergar nesse momento de crise uma oportunidade de despertar justamente essa vontade de transformação social profunda, né? Uma transformação social dos 99%. É justamente a oportunidade para não deixar que o capitalismo se reinvente mais uma vez, só que dessa vez com as nossas pautas, o que a gente tá vendo acontecer. E dá um desespero quando a gente vê que as nossas pautas estão beneficiando as mesmas pessoas, o mesmo 1%, né? E quem que tem que estar na dianteira desse levante? A gente, as feministas. Amigas. É isso. A tese 5 tem um nome assim de 7 páginas, que é Opressão de gênero nas sociedades capitalistas está enraizada na subordinação da reprodução social à produção que visa o lucro. Queremos subverter as coisas na direção certa. Breve, Acho que já é um capítulo, né? O título, mas enfim. O que elas querem dizer com isso? Que as sociedades capitalistas são sociedades de classe, certo? Em que uma pequena maioria, aquele 1%, acumula os lucros privados por meio da exploração. Aquele 1% eu lembrei do Safadão. Vai, continua. Como é a música? A gente vai cantar aqui. 99%. É isso? Anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo. Lembra disso, e é isso, gente. aquele 1% vagabundo mesmo. É isso aí, boa. Bom, aquele 1% que Vagabundo. não é o safadão, Mas é vagabundo. acumula o lucro privado por meio da exploração de um grupo maior, Vagabundo. que são os 99%, que tem que trabalhar em troca do quê? De salário, né, gente? Quem diria que Então, o Safadão assim, era anticapitalista, né? Exatamente. Toda vez, né, que surge essa coisa da classe média, aliás, das pessoas falarem assim, mas você aí, seu burguês safado, socialista de iPhone, você fala, meu amor, todo mundo que trabalha por salário, meu lindo, vem cá, costa a mão na minha. Todas as pessoas. Segura aqui. E burguês não somos, É entendeu? assim, a gente é 99%. Mas tá, as sociedades capitalistas, elas também são, por definição, a origem da opressão de gênero. Como a gente já viu em quem? Silvia Federici falando pra gente. O capitalismo, obviamente, não inventou a subordinação de gênero, né? Não inventou a subordinação das mulheres, mas ele estabeleceu outros modelos de sexismo, já que o papel fundamental da reprodução social tinha que ser encoberto, renegado, porque a produção das pessoas é tratada como um mero meio de gerar lucro. Como o capital evita pagar por esse tipo de trabalho, ele relega quem realiza esse trabalho de reprodução social a uma posição de subordinação. A reprodução social ela é uma questão feminista porque na sociedade capitalista, a organização da reprodução social, ela se baseia no gênero. Então, quem faz são as mulheres. Então, tanto quando a gente pensa os papéis de gênero, quanto por quem sofre essa opressão, né? Mas, no entanto, ela também é permeada em todos os pontos pelas diferenças de gênero, raça, sexualidade e nacionalidade. Não é tão simples como as mulheres
fazem o trabalho da reprodução social, os homens não. Tem uma série de outras nuances aí. As sociedades capitalistas sempre instituíram uma divisão racial do trabalho reprodutivo, seja pela escravidão em si, pelo colonialismo, seja pelo neoimperialismo. Esse sistema forçou mulheres racializadas a fornecer esse trabalho de graça, ou a um custo muito baixo, né, para suas irmãs brancas. Esse trabalho é o trabalho reprodutivo, né, o trabalho de cuidado, o trabalho de coisas da casa que não geram lucro direto para ninguém. E justamente entender a centralidade da reprodução social nessa sociedade capitalista faz com que a gente tenha que expandir o que a gente entende como luta de classes. Já que não tem mais a menor condição da gente falar que o trabalhador é o homem branco, heterossexual, que trabalha na fábrica e que luta pela justiça salarial e pelos seus direitos trabalhistas. Só. Aquele cara da fábrica lá que o Marx falava. Não é isso, não tem a menor condição, nunca foi e não tem a menor condição de continuar sendo. A maior parte dessa classe trabalhadora global é constituída de imigrantes, de pessoas racializadas e de mulheres cis e trans, pessoas com diferentes tipos de capacidades e cujas necessidades, os desejos, eles são renegados e deturpados pelo capitalismo. Essas pessoas, elas lutam por um sistema de saúde universal, de educação gratuita, de justiça ambiental, como a gente já cansou de falar aqui, justamente porque essas questões atingem a elas mais do que as outras pessoas. Elas lutam por habitação, por transporte público. E para isso, é igualmente primordial que as lutas políticas sejam pela libertação dessas mulheres, seja contra o racismo, seja contra a xenofobia, seja anti-guerra e anticolonialista. E ainda que não lutem, que esses setores não necessariamente lutem contra isso, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, são justamente esses são setores que sofrem com a falta de todos esses recursos. Exato. A tese 6 se chama A violência de gênero assume muitas formas, sempre enredadas nas relações sociais capitalistas. Prometemos combater todas elas. Vai dizer que a violência de gênero não acontece assim de uma forma aleatória, né? Mas sim refletindo as dinâmicas contraditórias dessa sociedade capitalista. Ela se estabelece a partir dessa família nuclear, heterossexual, monogâmica, que é padrão nessa sociedade e vai conferir aos homens, até aos mais pobres, o direito de dominar a sua mulher e a sua família. E aí os assuntos relacionais, né, os assuntos ali entre homem e mulher, eles passam a ser vistos como assuntos privados. O tal famoso não mete a colher, né, na briga de marido e mulher. E essa violência, ela sempre ocorreu nesse modelo de sociedade, mas o seu número cresce em época de crise, porque isso adiciona a mistura familiar, ansiedades e angústias com relação às condições de vida de seus membros. Então, tipo, as pessoas não sabem como é que vai ser o dia de amanhã. Isso coloca, ele tempera essa situação de uma forma que piora a situação para a mulher. Até porque a masculinidade, né, aquela que a gente sempre fala... Olá, lá vai ela falar de masculinidade. Todo dia. Todo dia. Até porque essa masculinidade ela é afetada diante de tanta instabilidade. E isso se reflete na relação homem e mulher dentro do lar. Mas o que elas defendem é que violência de gênero não é só... E olha que legal, elas usam o termo violência de gênero, que é justamente o que a Bel falava lá nos anos 2000, querida. Olha como lá atrás. As pessoas estão conectadas. A violência de gênero, ela é também usada... Ela não só é usada nesses ambientes privados, domésticos, mas ela é também usada como técnica de controle. Por isso que é violência de gênero e não só violência doméstica. Para essa análise, a gente pode falar não só, mas principalmente de estupro e assédio sexual que não acontecem dentro de casa. Então, os exemplos dados no livro são históricos, mas eles também são atuais. Então, tem o estupro de mulheres escravizadas e colonizadas, como instrumento de terror às suas comunidades, o estupro de cafetões e traficantes, o estupro como arma de guerra contra o lado do inimigo. Olá, Grifa fãs! Esse é um aviso de que nós tivemos um grande problema na gravação dessa parte do episódio e mesmo com as magias da Nicole Galtério, a nossa editora, o áudio final ficou um pouco prejudicado. Então essa é a hora de você ir para um lugar silencioso ou aumentar um pouquinho o volume aí do seu celular. Esperamos que isso não afete muito a sua experiência. Obrigada. Quando ela falou de estupro como arma de guerra, eu lembrei de um filme, vou citá-lo rapidinho, depois a gente coloca as referências no blog. É um filme que eu vi esse ano, acho que ele lançou esse ano, é um filme francês,
que tava naquele festival Varilux de cinema, que eu acho que ele tá correndo no Brasil ainda. Não tá mais aqui em São Paulo, mas acho que está em outros lugares. Esse filme chama Filhas do Sol. Ele é dirigido pela Eva Husson, não sei o nome dela, mas que mostra a organização das mulheres curdas na Guerra do Kurdistão. Porque o que acontece lá é que os homens foram assassinados, isso é uma história real, né? Os homens foram assassinados ou sequestrados, e as crianças também foram sequestradas, e as mulheres ficaram sozinhas, sendo aterrorizadas, estupradas. Elas foram sequestradas, elas viraram trabalhadoras domésticas, tem tudo a ver com tudo isso que a gente tá falando, gente. E aí elas formam um exército para combater justamente essas tropas que mataram seus maridos e sequestraram seus filhos. Isso é uma história real, tá? Tudo isso aconteceu de fato. Mas o filme é ficção. É muito lindo, é muito importante. Chama Filhas do Sol. A gente vai deixar lá no blog depois. Além de tudo isso, tem também as situações que são quase, né, infelizmente quase banais de violência de gênero que acontecem em ambientes de trabalho. O que unifica todas essas violências que são públicas e usadas como técnica de controle entre outras coisas, o fato de que os homens que cometem essas violências geralmente têm poder institucional. E as mulheres que são vítimas dessas violências, de alguma forma, estão envolvidas por vulnerabilidade econômica, profissional, política ou racial. E aí, rapidamente, elas defendem que tem muitas formas, tem um gato aqui no copo, a cabeça do meu copo. Existem muitas formas em que essas duas formas de violência se misturam, que elas não só acontecem a violência pública e a violência privada. Um exemplo que elas dão, que eu acho que tem tudo a ver com a cultura dos Estados Unidos, mas também com a nossa, que elas chamam de culturas jovens, né, culturas adolescentes, que lá nos Estados Unidos fica bem marcado pelas fraternidades, que são grupos formados na faculdade, e aqui no Brasil os trotes, as atléticas e muitas partes estruturais dessa vida universitária, que dá pra gente falar rodo de como esses casos de violência acontecem, hoje em dia menos com o ascenso do feminismo. Uhum. Mas são muitos os casos bizarros de violência contra a mulher nesses eventos de trote, atlética, enfim. Você lembra que há uns anos atrás, nem faz tanto tempo isso, teve aquele rodeio das gordas? Sim. Né? Enfim, os trotes, principalmente dos cursos de medicina, e aí o show vai, e aí é assim que se mistura. E a submissão a esse tipo de violência, ela também pode ser atribuída ao fato de que a gente é responsável pelo trabalho reprodutivo, né? O que restringe a nossa capacidade de participar, ou ao menos participar plenamente desse mundo do trabalho produtivo. Porque como o trabalho reprodutivo é desvalorizado, os nossos empregos também são menos promissores economicamente e a gente acaba ficando dependente de outras pessoas para garantir o sustento familiar. E aí, diante dessa situação, quando a gente olha para a nossa vida privada, muitas vezes é colocar na balança ali se a gente vai ficar presa num relacionamento abusivo, violento, que vai manter o dinheiro em casa, que vai manter a comida na mesa, que não tem outra opção. E assim a gente é violentada nas relações pessoais e, ao mesmo tempo, pelos agentes do capital. E o que elas defendem é que as respostas que são comumente dadas pelo movimento feminista são inadequadas e insuficientes. Porque geralmente indicam como resposta a tudo isso a criminalização e a punição. A gente falou um pouco disso no episódio 1, parte 1. Sobre como a gente acaba dando respostas criminais e punitivas aos nossos problemas. Punitivistas demais. Eu acho legal que elas chamam isso de... Quer dizer, péssimo, mas elas chamam isso de feminismo carcerário. E elas lançam a seguinte questão. Acho muito, muito legal a forma como elas articulam isso. A gente não pode acreditar que as leis, a polícia, os tribunais têm alguma autonomia em relação a como funciona o poder e as relações numa sociedade capitalista. Porque elas não têm, certo? As leis, a polícia, os tribunais, elas estão completamente ligadas com o funcionamento da sociedade capitalista. Elas não são autônomas e elas não são questionadoras do funcionamento dessa sociedade. Até porque a gente vê um exemplo muito claro, muito fácil de entender, que é a privatização, né, do sistema penitenciário, como a gente está criando um sistema de escravidão lá dentro, que faz com que as pessoas aprisionadas trabalhem para sustentar o próprio sistema. E, né? Exatamente. Então, se a gente não acredita, eu tenho certeza que, né, a maioria dos feministas fala, consegue entender que isso não tem autonomia mesmo. Mas se a gente acredita isso, por que a gente acha que
justamente esse sistema, as leis, a polícia, os tribunais, vão contestar os motivos pelos quais a violência acontece. Não vão só continuar reproduzindo uma lógica totalmente inadequada e insuficiente. Esse sistema penal que está inserido na lógica do capitalismo, ele acaba, portanto, só atingindo homens negros e pobres, quando a gente pensa no Brasil. Né? Você sai do Brasil, são algumas outras, não são necessariamente negros, mas sempre pobres. E para piorar, são as mulheres que também precisam lidar emocionalmente com o fato dos seus parceiros estarem encarcerados. Porque elas têm que continuar sustentando a família, com ou sem homem encarcerado. Elas têm que visitá-los na prisão, quer dizer, não tem, mas a forma justamente como a gente aprende a se relacionar, coloca esse fardo em cima da gente, ou essa vontade até em cima da gente. E a gente tem que lidar com as questões legais e burocráticas que envolvem o aprisionamento aqui do lado de fora também. Que custam um dinheiro desgraçado e que só coloca isso na mesma roda, né? São as mulheres quando esses homens são presos, ainda que elas fossem profundamente violentadas por eles, elas não se dispensam de todo esse trabalho quando eles vão presos, né? E assim a gente fica defendendo isso e a gente deixa de pensar em alternativas reais para as mulheres que sobrevivem a essas violências. Fora isso, né, tem uma outra resposta que o feminismo liberal dá para essa situação toda, que é o empréstimo de dinheiro às mulheres para elas começarem o seu próprio negócio. Então, em maior ou menor nível, né, essas políticas de microcrédito, elas são sustentadas por uma ideia de que as mulheres precisam, né, desse dinheiro para garantir a sua liberdade econômica, quando, na realidade, ele só aumenta a dependência das mulheres em relação a quem quer que seja, quem for esse credor, né, quem que está emprestando esse dinheiro. Ou seja, mantém a mulher no mesmo nível de relação violenta, de dependência econômica. Exato, só que agora com alguém que sequer existe na vida dela de forma concreta. Inclusive, esse discurso do empreendedorismo feminino, né? A gente até fez um post recentemente lá no Instagram, porque tava rolando uma grande manifestação e, tipo, vamos... online, uma grande manifestação online de, tipo, vamos valorizar e... Claro que o trabalho de mulheres precisa ser valorizado, mas ele não pode ser o nosso horizonte político, gente. Falar que é através do empreendedorismo que a gente vai mudar ou subverter o sistema ou qualquer coisa assim, porque não vai. Porque a gente está girando na mesma lógica dentro do sistema capitalista. Então, vamos parar de conciliar e vamos parar de usar a alternativa progressista bonitinha que não muda nada. A gente está querendo fazer revolução. Não precisa parar de empreender para não. De colocar isso como se fosse uma grande vitória política das mulheres. Não é isso, é justamente isso está incorporado pelo sistema, que a gente quer muito mais do que o direito de empreender de algumas mulheres. Exatamente. Justamente porque a violência é uma condição sistêmica. Olha lá o que elas vão dizer. É uma condição sistêmica. Olha lá. Que atinge a mulher por várias frentes. Ela não pode ser resolvida isoladamente, né? E nem individualmente empreendendo. Ou seja lá o que for. Essa violência, ela atinge principalmente as mulheres da classe trabalhadora e principalmente em momentos de crise. E o sistema capitalista, como a gente já viu, depende dessa crise para sobreviver. Por isso que a gente precisa associar essa luta contra a violência de gênero com a luta contra todas as outras formas de violência que são sustentadas pelo sistema capitalista. A tese 7 chama "O capitalismo tenta regular a sexualidade. Nós queremos libertá-la". Uhum. E elas vão dizer que a gente tem hoje, aparentemente, duas forças disputando a sexualidade. De um lado, uma força reacionária, que a gente conhece muito bem. Porém, de outro lado, uma força liberal. Essas forças reacionárias, elas, né, a gente sabe que elas são. Elas estão buscando criminalizar as práticas sexuais que violam as leis divinas ou os valores familiares, que recrimina tudo aquilo que não é belo, recatado e do lar. Todo o comportamento da mulher que foge ali do comportamento padrão, né, de uma mulher dona de casa, esposa e tudo mais. Os comportamentos, né, homossexuais, homofetivos, enfim. Todos eles. Tudo que foge à norma e tudo que não é, em última instância, reprodutivo, né? Sim. Tudo que não vai gerar mais trabalhadores ali para a belíssima roda do capitalismo continuar gerando. Porém, em contrapartida, as forças liberais, elas lutam pelos direitos legais dessas dissidências e dessas minorias sexuais.
Então elas vão buscar uma igualdade matrimonial, o acesso de pessoas LGBTQ às posições hierárquicas, por exemplo, nas Forças Armadas. Olha só que coisa bonita. Ai, Deus. E nessas posições de poder dentro das empresas, enfim, é a tal da diversidade, né? Porque fica muito bonito colocar ali a diversidade, a cara da diversidade estampando a sua propaganda. E aí parece que a escolha fica meio óbvia, né? Entre as duas. O que é uma grande perversão do neoliberalismo. Porque esses direitos sexuais liberais, eles são concebidos dentro das formas capitalistas. E é por isso que eles estão longe de permitir uma real libertação da nossa capacidade sexual, da nossa performance enquanto pessoas. Elas, na verdade, são normatizadoras. Elas acabam tornando tudo, deixando tudo a partir de uma perspectiva extremamente consumista, inclusive. E, pelo contrário, se normatizam e institucionalizam algumas formas de sexo que no passado foram tabu, mas que dentro dessas caixinhas regulamentadas pelo Estado e sempre de uma maneira favorável ao capital, incentivando o individualismo, a vida doméstica e o consumo de mercadorias também, usam-se imagens publicitárias sedutoras com pessoas que representam a diversidade. Então, linhas de produto que promovem estilo de vida, prazeres, prontos para o seu consumo. E a gente vive, ou vivia, enfim, né? Já difícil de Saudades. dizer. Tudo tá tão difícil de dizer. Uma época de vitórias legais significativas, incluindo a igualdade de gênero formal, os direitos dos LGBTs, o casamento igualitário, mas essas vitórias, elas são frágeis, porque elas são pautadas justamente pela estrutura capitalista, e elas estão constantemente ameaçadas. Até porque novos direitos legais não impedem a agressão contra pessoas LGBTs, elas continuam a vivenciar violência de gênero e violência sexual, além de vivenciarem também falta de reconhecimento simbólico, discriminação social, dificuldades no mercado de trabalho, uma série de coisas. E esses direitos não impedem que isso tudo aconteça, eles só deixam mais tranquilo alguns aspectos. Não somos contra essas leis. Elas só são frágeis e insuficientes. Até porque, de maneira bem prática, esse liberalismo, ele tem políticas que eles acabam privando as pessoas desses requisitos sociais, materiais, necessários para concretizar essas novas liberdades. Como assim? Por exemplo, os estados que reconhecem os direitos das pessoas trans, massa, tem que reconhecer mesmo, é isso aí, porém não custeia a transição no sistema público de saúde. O famoso elas que lutem, né? Adorei, elas que lutem. É isso, então assim, vai lá, conquista, só que quem vai conquistar? Para quem que vão ser essas liberdades? Para as mesmas pessoas de sempre, né? E por aí vai. É um sistema que é um liberalismo dessa sexualidade que não vai desafiar as condições estruturais que incitam a homofobia ou a transfobia, que não vai questionar o papel da família nuclear, que mantém, afinal de contas, a mulher nos mesmos lugares privados de sempre, que vai promover um discurso que as mulheres são donas do seu corpo, mas continua a classificar cada uma delas pela sua aparência, e aliás, a sua aparência é determinada pelos homens, né, porque não é por elas mesmas, além de tudo, que também não vai proteger elas da cultura do estupro, sem falar do aborto, né, então que tipo de liberdade é essa que, no caso, você é criminalizada se você tem que fazer um presa, aborto. Inclusive, muitas vezes. Dessa mesma forma, as novas culturas, as novas formas de normalidade gay pressupõem uma normalidade capitalista. Então, gays normais são aquelas que consomem, então pensa na maneira em que consomem. Consomens é tipo antropofagia com consumirem homens. Ai, credo, brincadeira. Então pensa na maneira que eles consomem, colabora com a marginalização das pessoas queer pobres, ou para legitimar projetos imperialistas e neocoloniais. Por exemplo, agências estatais israelenses que citam na sua cultura, é uma cultura, né, simpática aos gays. Como se isso fosse superior para justificar a submissão dos retrógrados e homofóbicos palestinos, porque eles são muito LGBT-friendly. E os palestinos são, essa gente que tá muito presa no passado. Ultrapassada. Posso só, muito rapidamente, pensei agora, os meus amigos maravilhosos
parte deles, que inclusive eu já falei sobre eles quando eu falei do Cine Campana, eles lançaram um filme perfeito, que acabou de ganhar 2 prêmios no festival, Mix Festival de Cultura e Diversidade, esqueci como chama esse festival. Chama Periférico, e é sobre LGBTs periféricas. Que legal! E eles são perfeitos, parabéns, amigos. E eles ganharam 2 prêmios ontem, inclusive. E aí, depois a gente deixa lá. Eu não assisti ainda, não tive a oportunidade, mas eu conheço, sei que vai ser maravilhoso. Então, depois a gente deixa lá nas redes sociais. E o resultado disso tudo é que hoje esses movimentos de libertação... Do filme. O resultado é que hoje os movimentos de libertação sexual, eles estão presos meio entre a cruz e a espada, né? De um lado, a dominação religiosa e patriarcal, do outro, o capital. E as feministas para os 99% querem construir correntes positivas em relação ao sexo, contrárias a tudo isso que a gente colocou até agora. A gente luta, na verdade, para libertar a sexualidade não apenas das formas da família procriadora e normativa, mas também das restrições de gênero, de classe, de raça e das deformações do estatismo e do consumismo, que justamente é tudo isso que até agora é o que a gente está tendo, né? Porém, a gente sabe que para concretizar esse sonho, a gente deve construir uma nova forma de sociedade, que deve ser não capitalista e que assegure as bases materiais dessa libertação sexual. Entre elas, o amplo suporte público à reprodução social, redesenhada para que muito mais famílias e uniões afetivas sejam possíveis, e não mais a tradicional. Exato, e uma das formas assim, que isso já foi pensado há muitos e muitos anos atrás a partir de, creches públicas, restaurantes públicos, lavanderias públicas, em que isso deixa de ser somente responsabilidade individual. E uma questão privada. E passa a ser uma questão que tem a ver com a comunidade inteira, e não só com você. Ai, quem dera. Quem quer ir na minha casa guardar umas roupas? Eu tô precisando. Mas é isso, né? É uma pauta que vem de quem? Olha que novidade. Das soviéticas. Lá atrás a gente já tava falando isso, né? Exatamente. Beijo, Clara Zetkin. Você tá ouvindo? Aí a tese 8 chama: o capitalismo nasceu da violência racista e colonial. O feminismo para os 99% é antirracista e anti-imperialista. Muitos exemplos de como o fator racial é um elemento de peso na análise de funcionamento da sociedade capitalista são dados aqui nessa tese. Ela é aberta por tantos e tantos exemplos que eu vou só falar aqui meio por cima, porque senão a gente ficaria a noite inteira. Então ela menciona o Brasil, inclusive, fala da violência policial, da violência carcerária, mas ela também dá exemplos que são menos presentes no nosso território. Isso é bastante presente, inclusive, em toda a construção do livro, que são debates imigratórios, né, que a gente não vive aqui tanto no Brasil. Então ela fala como o fator racial está presente no bloqueio e na expulsão de imigrantes, e até mesmo da detenção dessas pessoas em centros como a ICE, nos Estados Unidos, etc., que eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas é uma aberração absoluta e completa. É muito bizarro esses centros de detenção, esses immigration centers, que eles colocam imigrantes e seus filhos como prisioneiros por terem cometido um total de 0 crimes. É muito bizarro. Até na última temporada de Orange is the New Black tem uma breve passagem. Sim. Mentira, não é uma breve não passagem, é a temporada importante. inteira. Mas, assim, mostra um pedacinho do que é isso, né? E aí, o que elas defendem é que a gente precisa assumir um lado, né, nessas violências raciais, sem titubear. Então, as autoras destacam que o feminismo, historicamente, deixou de lado o debate de raça, seja no movimento sufragista, seja nas definições de questões de gênero como questões que atingiam as mulheres de forma sempre igual e universal, deixando de lado essas questões como se não houvesse raça, nem classe, nem sexualidade. Ou, até hoje, as feministas deixam de lado esse debate quando feministas de países europeus defendem políticas contra mulheres muçulmanas. As feministas para os 99% precisam reconhecer que tudo isso aconteceu e acontece, e romper com essa história, sabendo que não há liberação de mulheres se há racismo e se há imperialismo, né? Tudo isso também está ligado intimamente com o capitalismo, obviamente, que desde os seus primeiros passos é um sistema claramente racializado e racista, permitindo a escravidão, o colonialismo, o apartheid, a superexploração, a expropriação das terras e os confiscos como parte do seu funcionamento natural.
Diante desse capitalismo neoliberal atual, a situação continua. Aqui no sul global, o que mais chama a atenção das autoras é justamente a expropriação das terras. E essas políticas de austeridade combinadas a altas taxas de juros, né, que comprometem gerações de trabalhadoras e trabalhadores. Mais uma vez, aquele capítulo final lá da Silvia Federici, do Mulheres e Caças Bruxas, falando da dependência que essas políticas de austeridade causam nos países, principalmente nos países do sul global. Sim. E aí elas descrevem uma questão como uma questão do norte global, mas que são coisas que também ocorrem por aqui. Que é, as massas de trabalhadores, que antes trabalhavam no setor industrial e que eram sindicalizados, migraram desse tipo de trabalho para o trabalho precarizado na área de serviços. Então, é uma questão do norte global, mas particularmente no Brasil também é bem real. E aí, nesse movimento, as pessoas, elas precisam de vários empregos, todos eles são precários, e muitas vezes elas aderem a uma política de empréstimos que é altamente confiscatória para conseguir fechar o mês, né, pagar os boletos. E aí parte desse pacote é também a remoção do dinheiro público na estruturação de serviços públicos. Então, deixa de ter serviços públicos, porque não tem mais verba. Alô? Brasil 2019, é você? Parece com algo que a gente tá vivendo? E aí essas comunidades pobres, que são na sua maioria racializadas, elas ficam em situações de ainda maior vulnerabilidade. Um desses trabalhos, destinados majoritariamente a mulheres negras e imigrantes, que é um trabalho que não deixa de ser serviços, é o trabalho doméstico terceirizado, que é promovido não só, enfim, pelo capital, mas é promovido também por mulheres privilegiadas. E dentro dessa perspectiva, é importante a gente entender que a nossa opressão enquanto mulheres assume diferentes formas, mas que a gente precisa combater todas elas. A gente precisa revelar todas essas formas de opressão no âmbito político e, através da solidariedade, alcançar o poder coletivo para transformar a sociedade como um todo, e não individualmente. A palavra-chave aí, gente, é coletivo, ok? Então tá. A tese 9 se chama Lutando para reverter a destruição da terra pelo capital. O feminismo para os 99% é ecossocialista. Não resta, né, gente, nenhuma dúvida que a atual crise do capitalismo também é uma crise ecológica. E também não é algo surpreendente, já que ele sempre tratou os recursos naturais como gratuitos e infinitos. É um sistema que se baseia exclusivamente na exploração, né? É difícil que seja de alguma outra maneira. Pois é. Embora essa crise ecológica atual não seja a primeira da história do capitalismo, ela certamente é a mais global e a mais urgente até o momento, visto que todo mundo sobreviveu e a gente parece que não vai muito, né? Acho que tem essa diferença. Talvez nossos filhos não sobrevivam. Essa crise ecológica causada pelo capitalismo também reproduz e agrava a opressão das mulheres. Porque são as mulheres que constituem 80% das pessoas refugiadas em função do clima no sul global. São a vasta maioria da força de trabalho rural, sem falar que elas ainda carregam a responsabilidade do trabalho de reprodução social. Sempre então, no bom final bater nessa tecla, sempre né? bom. Então, no final das contas, quem que tem que alimentar, quem que tem que se preocupar com a vestimenta, quem tem que se preocupar se tá seco, se tá chovendo demais, se tem poluição e não tem água, não tem comida, não tem bicho, são as mulheres. Por isso que essa superexploração da terra afeta tanto as mulheres, justamente. E em todo mundo, são as mulheres que também, né? Também não são apenas vítimas, mas são elas que lideram lutas contra a privatização da água, contra a privatização das sementes, a favor da preservação da biodiversidade e da agricultura sustentável. Mais do que isso, elas moldam formas novas e integradas de luta, que integram a defesa da natureza e do bem-estar material das comunidades, entendendo que problemas ecológicos estão ligados diretamente aos problemas relativos à reprodução social. Esses movimentos liderados por mulheres representam uma alternativa bem poderosa, que é anticorporativista, anticapitalista, é anti-projetos capitalistas verdes, anti-Partido Verde, que só enriquecem às custas de uma suposta preservação. Bonito desenvolvimento sustentável, né? Ai, que lindo, capitalismo verde. Essa luta dessas mulheres, elas se concentram no mundo real mesmo, bem prático, assim, bem material. Em que essa justiça social, o bem-estar das comunidades, a sustentabilidade da natureza, elas estão inseparavelmente associadas. Não tem condição de um acontecer sem o outro. A libertação das mulheres e a preservação do nosso planeta contra o desgaste ecológico, eles andam de mãos dadas, uma com a outra e ambas com a superação do capitalismo. Busquem saber, viu, gente? Tem muita gente travando luta em defesa do clima, coalizão pelo clima.
Coalizão pelo clima. Coalizão pelo clima e assim por diante, tá? Vocês não estão sozinhos. A tese 10 é: o capitalismo é incompatível com a verdadeira democracia e a paz. Nossa resposta é o internacionalismo feminista. Elas vão dizer que na atual crise do capitalismo, como já dito, né, que não é só financeira, é também política. E nesse estágio atual, os estados são absolutamente governados pelo capital, seguindo as vontades do Banco Central, dos investidores, dos magnatas, que lucram, por exemplo, com a guerra e com o sofrimento, né? Não à toa que muita gente já desistiu de apoiar partidos que pareçam promover ideias do neoliberalismo, incluindo aqueles que a gente considera de esquerda. O ponto que, pra mim, é o mais importante desse capítulo, que traz um questionamento maravilhoso, que eu nunca tinha parado pra refletir dessa forma, é o seguinte. Quando foi que nós, enquanto sociedade, optamos por produzir o que a gente produz e o quanto a gente produz? Quando que a gente decidiu coletivamente que é esse o modelo de vida que nos representa? Quando é que você, que tá ouvindo a gente agora, foi consultado sobre o que a gente vai fazer com os excedentes sociais, com o que sobra da produção de cada um? Quando que a gente fez a opção de como a gente ia se relacionar com a natureza, de se relacionar com a natureza dessa forma destrutiva? Em que momento a gente optou por esse modelo de relações de trabalho? Nunca. A população, o coletivo, a sociedade nunca foi consultado sobre nenhuma dessas coisas. E é por isso, entre outras coisas, que a gente pode afirmar que o capitalismo ele é fundamentalmente antidemocrático, porque se as pessoas fossem consultadas sobre a forma como elas gostariam de viver, tendo outras opções, provavelmente não seria essa que elas iam optar. Fora que o capitalismo também impõe uma geografia imperialista, né, que autoriza os estados do norte global a se aproveitar de todas as formas dos estados mais fracos. Seja por regimes comerciais, dívidas internacionais, intervenções militares, repressão, coisas que a gente tá vendo aí acontecer, será? Tá aparecendo algo? Esse atual regime neoliberal, ele controla abertamente o poder público e as forças políticas em todo o mundo. Rola uma pressão por anulamentos de eleições e referendos, golpes políticos, golpes de Estado, apoio a esses golpes de Estado, guerras e toda uma sorte de mecanismos que são nem de perto, nem um pouco democráticos e ajudam nessa manutenção do poder capitalista. Isso, né, acho que hoje por hoje tá bem claro como isso tá rolando na América Latina, né? Nós, mulheres, nós somos as maiores vítimas de toda essa situação e a gente precisa reagir com uma resposta, né, de novo, que não seja só coloca mais mulheres no poder, porque a nossa libertação não vai vir daí. E muito menos se essas mulheres são as mesmas que bombardeiam países, promovem guerras, apoiam apartheids, se calam diante da violência, apoiam políticas de Estado profundamente austeras e injustas. E aí tem uma citação muito maravilhosa também nesse capítulo que a gente vai ler para encerrá-lo. Elas falam assim: na realidade, em todo o mundo, as mulheres são as primeiras vítimas da ocupação colonial e da guerra. Elas enfrentam o assédio sistemático, o estupro político e a escravização, enquanto suportam o assassinato e a mutilação das pessoas que amam e a destruição de infraestruturas que, antes de mais nada, lhe permitiam prover a própria subsistência e da sua família. Nós nos solidarizamos com essas mulheres, não com as belicistas de saia, que reivindicam a libertação sexual e de gênero apenas para suas iguais. Para burocratas estatais e gerentes financeiros, tanto homens quanto mulheres, que pretendem justificar seus belicismos alegando libertar as mulheres negras de pele clara ou escura, nós dizemos: em nosso nome não. E por último, a tese 11 se chama O Feminismo para os 99%, convoca todos os movimentos radicais a se unirem em uma insurgência anticapitalista comum. A gente viu até aqui que o feminismo para os 99% ele não opera isolado de outros movimentos de resistência e rebelião, né? E justamente o feminismo para os 99%, ele tem que unir forças contra os movimentos anticapitalistas mundo afora. Sejam movimentos ambientalistas, antirracistas, antiimperialistas, LGBTQ+, com sindicatos, mas acima de tudo, com as correntes anticapitalistas de esquerda desses movimentos que também defendem os 99%. E esse caminho que a gente precisa traçar, na verdade, né, ele vai contra as duas opções políticas que aparecem como principais oferecidas pelo capitalismo agora. Tanto o populismo reacionário,
como o liberalismo progressista também, minha querida, ok? Não é só o Bolsonaro. Então, o feminismo, quando a gente tá falando de neoliberalismo progressista, o que a gente quer dizer aí? O feminismo para os 99% é o que pretende separar a massa de mulheres da classe trabalhadora, de imigrantes, de grupos étnicos minoritários, separar todos esses de um outro projeto, que é o projeto das feministas do Faça Acontecer, dos antirracistas meritocráticos, de cúmplices do capitalismo verde, dos defensores da diversidade corporativa, todos esses que se apropriaram das preocupações dessas feministas e as sujeitaram de uma maneira favorável ao capitalismo. Gente, isso está bombando hoje em dia, digamos assim. É o que mais tem. É o que mais tem. Ao contrário disso, e que acho que fica mais evidente pra gente, é o populismo reacionário. Também tá bombando no Brasil, e milhões de votos. Impressionante. O feminismo para os 99% tem como objetivo separar as comunidades da classe trabalhadora das forças que promovem o militarismo, a xenofobia, o que elas chamam de etnonacionalismo, e que se apresentam enganosamente como defensoras do homem comum, do homem de bem, ao mesmo tempo que não dão absolutamente nada a esse suposto homem, na verdade, destroem a vida do homem de bem. Elas vão dizer que é a experiência de luta que pode nos induzir a repensar quem deve ser considerado aliado e inimigo. Vocês ouviram, né? É a experiência de luta. Luta. Não é a experiência no Instagram. Nem a experiência com as manas na Sagrado Feminino na fogueira. Não na Vila Madalena. Também não é a experiência do banho de ervas. Não é a experiência da hashtag. Não é essa experiência. A experiência de luta é o que pode nos induzir a repensar quem deve ser considerado aliado e inimigo, ampliando um círculo de solidariedade entre as pessoas oprimidas e aguçando o antagonismo com os nossos opressores. Isso é muito verdade. Quando você começa a entrar nesses lugares onde você experiencia luta, mesmo a militância, você consegue ver exatamente o que as pessoas defendem para além do que está nítido no programa delas. Então, muitas vezes as pessoas vêm falar de determinada pessoa ou de determinado partido, grupo, etc. Eu, com um olhar tão encantado, assim, eu falo, ih, menina, se você soubesse do que eu sei, se você visse o que eu vi, você não acharia isso. Porque quando a gente está lá na prática, que como a gente disse em outro episódio, é o critério da verdade, a gente percebe que é muito mais complexo. Mas se a gente não tá na prática, se a gente só tá no Instagram, a gente acredita em tudo que as pessoas falam pra gente. E fora que aí é a gente falando, né? E é que sou eu falando, na verdade, eu acho que tem muito esse sentimento de meu Deus, não dá mais pra fazer nada, não tem mais o que fazer, socorro, não aguento mais ler notícia, vou parar de ler notícia, vou viver na minha caverna porque não tem mais nada o que fazer. E esse sentimento de desespero e de desamparo, ele só acontece, ou ele acontece em maior grau, pra não ser tão totalizante assim, quando você não tá fazendo nada. Porque quando você tá fazendo alguma coisa, quando você tá lutando, quando você tá construindo alguma coisa, você efetivamente está fazendo coisas. E é um trabalho de formiguinha, é um trabalho minúsculo, é um trabalho pequeno e diário, cotidiano, mas é assim que a gente constrói a luta, gente. E é só a partir dele que a gente experiencia as vitórias também, que tiram a gente justamente desse lugar. Se a gente não bota a nossa cara ali pra bater, a gente não tem a oportunidade de entender como a luta muda a vida, a gente segue pra sempre só, né, evitando, desviando das notícias. E é muito fácil a gente desviar das notícias e desviar de todos esses problemas quando a gente tá repleto de privilégios, né? E só a gente pode fazer isso, porque tem muita gente que não consegue nem parar pra falar, não vou ler as notícias, porque eles que são as notícias, Elas né? são as notícias, Elas exatamente. são as notícias. Bom, dada essa digressão, elas enfatizam a importância justamente da palavra pode. Porque tudo depende da nossa capacidade de desenvolver uma nova perspectiva, que ela não trate exclusivamente das diferenças entre nós, mas que também não as esqueça jamais. Então é justamente nesse contexto que elas vão falar da importância da palavra pode. Porque tudo depende da nossa capacidade de desenvolver uma nova perspectiva que não trate exclusivamente das diferenças entre a gente, mas que também não as esqueça jamais. Porque, afinal de contas, são as opressões, né, que estão aí na raiz do capitalismo, que são diferentes entre si, mas que tem essa raiz, esse negócio aí em comum. Exatamente.
É importante lembrar que essas várias opressões que a gente sofre não formam uma massa amorfa, assim, comum. Ah, olha ali, que é a tal da diversidade. Que o capitalismo adora falar, olha ali, ó, a diversidade. O que é diversidade, né? Diversidade é colocar uma mulher, uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa gay, aí você fala, ai, que bonito, resolveu tudo. Mas também é importante lembrar que, embora cada uma dessas opressões tenha as suas próprias formas, as suas próprias características, elas estão todas enraizadas. Mas também é importante lembrar que, embora cada uma dessas opressões tenha as suas próprias formas, as suas próprias características, elas estão todas enraizadas num único, no mesmo sistema social. E elas são por ele reforçadas, sempre, cotidianamente. Nomeando esse sistema capitalista e unindo forças para combatê-lo, que a gente vai poder superar da melhor maneira possível as divisões que o capital cultiva entre a gente. Sejam elas divisões de cultura, de raça, de etnicidade, de sexualidade, de gênero, enfim, todas elas. O feminismo para os 99% tem como objetivo unir movimentos existentes e futuros em uma insurgência global de ampla base. Gente, vamos olhar para o Chile, o que está acontecendo no Chile. Hoje, quando a gente está gravando, rolou uma greve geral na Colômbia, que foi a maior da história do país. Então, também uma forma de sair do desespero é a gente entender que existem movimentos, existe uma insurgência sendo orquestrada e construída, e ela está, de fato, transformando a realidade na nossa frente. Isso está acontecendo, gente, aqui, ó, no Chile, aqui do lado, certo? Eles vão transformar, eles estão... Eu gostei muito de uma frase que eu vi que acho que tem tudo a ver com este episódio. Escreveram num muro, né, lá no Chile. O neoliberalismo nasce e morre no Chile, porque eles estão de fato promovendo mudanças econômicas, sociais, políticas, né? Eles estão transformando a Constituição, enfim, do país a partir de quê? De voto em urna? Gente, não é a partir de voto em urna. Não que isso seja uma coisa descartável, totalmente desimportante, muito menos em um país que tem como presidente o Bolsonaro. Mas as mudanças profundas, as mudanças que impedem que toda essa barbárie aconteça, não são mudanças que acontecem de 4 em 4 anos. São mudanças que a gente faz juntos na rua. Isso já está acontecendo. Isso está bem claro. Não estou falando de uma coisa assim baseada em 1900 e tralala. Eu tô falando de hoje. Hoje de olhar pro lado, né? Exatamente. E dessa solidariedade internacional é sobre isso também, né? Sobre reconhecer essas similaridades nos processos e também levando em conta as diferenças, mas assim, botando tudo abaixo, né? Exato. No final das contas, porque a gente quer mudanças estruturais profundas e permanentes, E é claro né? que isso não é lindo, fofo, meigo, afinal de contas, ao mesmo tempo que a gente vê que esse levante popular no Chile, muito louco que tá rolando, também tem tido seu custo para as pessoas, elas estão sendo violentadas, mais de 200 perderam a visão, porque os policiais estão atirando, né, na cara das pessoas, tem pessoas desaparecendo, sendo assassinadas, são custos muito altos de fato, mas esses custos só são tão altos porque esse tipo de organização social realmente promove mudanças na base do funcionamento do capitalismo. Só a luta muda a vida, né? Mas a gente precisa entender, a gente precisa estar dotada de uma visão de que esse feminismo para o 99%, que tem que estar o tempo todo disputando esses movimentos, ele é feminista, ele é antirracista e ele é anticapitalista. Ele não tá lá na rua só para promover mudanças quaisquer, certo? E a gente tem que se comprometer a ser protagonistas da configuração do nosso próprio futuro. A gente não pode esperar alguém fazer isso por nós, tá? Nenhum messias, nenhum candidato, nenhum homem maravilha, que eu tô sacando aí, viu, gente? Tô vendo você. A gente tá de olho. Tô vendo você nas redes sociais. Você. Esperando que um homem mude tudo que tá acontecendo, gente. 3 homens, bonito, 3 abraçado, homens, assim, ó. A gente tá de olho. A gente tá de olho. Não vai ser por aí, gente. É a gente. Nós por nós. Feminismo pros 99%. Antirracista, anticapitalista. Que a gente tá disputando pra transformar essa sociedade. Nada que acrescentar. Bom, essa foi a parte 1, pistolíssima, como vocês podem perceber. A gente vai finalizar essa temporada de Grifa com o quê? Fogo no zóio e vontade de destruir o capitalismo. E assim, espero que vocês terminem junto com a gente Por favor, dessa gente, maneira. bora? Mas ainda tem parte 2, calma lá.
No próximo episódio, a gente vai falar do prefácio da Thalíria Petroni e das aproximações dos temas do livro com o Brasil, que ela faz, né, nesse prefácio, e a gente vai tentar também trazer alguns outros questionamentos, alguns outros dados também. Vamos deixar as referências mais para essa segunda parte do episódio. E também tratar do pós-fácil, que traz alguns conceitos sobre reprodução social e outros, aprofundam outros conceitos que elas trazem ao longo do livro. Lembrando que temos cupom de desconto. Descuento. Falando da de bom Chile. tempo. Descuento de bom tempo. Grifa 99. Hasta Sacou? 31 de... Como fala? Janeiro. Enero de 2020. Isto. Fala aí. Então, agora falando sério. Agora que a gente já foi bem inclusiva com as nossas irmãs, com as nossas manas latinas, cupom de desconto no site da Boitempo pra comprar todos aqueles livros legais lá que a gente falou lá em cima, que é o Grifa 99. Números, né? Que vai agora, desde o dia 2 até o final de janeiro. E são descontos de 20%. Mulheres e Caças Bruxas, Angela Davis, esse livro aqui, né? Patrícia Hill Collins e assim por diante. Gente, é isso aí. Só queria lembrar, pra vocês seguirem a gente nas redes, dá vários biscoitos lá pra gente, por favor. Dá uns biscoitos pra gente no Instagram, essa merda tá foda. desse Instagram não foda. Tá sacanagem com a nossa cara. Então, vi um post nosso, nossa, curte, compartilha, comenta, nem que sejam assim, um emoji, só pra dar uma moral lá pra gente, porque, gente, não tá difícil, tá bom? Chicló tá decepcionadíssima com o Instagram. Gente, eu não tô acostumada. Eu tô acostumadíssima, só posso lamentar, mas é isso aí, o quê? Capitalismo, mais uma vez, gente. Então, fogo em tudo e chega, vamos até o próximo, parte 2, daqui 15 dias, feminismo pros 99%. É isso aí, gente. Beijo. Um abraço. Fraterno. Anticapitalista. Nossa.